Olá, começamos muito bem, mais um Vida e Atitude junto com você. Que bom que você está aí acompanhando nossa programação. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito interessante. Vamos falar com a Patrícia Ferman, ela que é executiva e profissional de marketing, e vamos falar sobre o combate à corrupção. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada pela oportunidade de conversar aqui com você. Que bom que você está aqui no Vida e Atitude. Patrícia, você sabe que o nosso programa traz pessoas de atitude. E você é uma mulher de atitude. A gente sabe que você está fazendo a diferença, né? Por onde você vai. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa mulher de atitude que está aqui hoje? Então, eu sou a Patrícia, eu atuo na área de marketing já há muitos anos. Sempre fui muito preocupada com a questão de mudança. Eu gosto de atuar onde precisa de mudança, de uma coisa nova, de renovação. E no momento eu estou trabalhando com o MUDE, que é um movimento justamente que pretende mexer um pouco, trabalhar um pouco a questão da cultura do brasileiro em relação à intolerância à corrupção. É uma oportunidade que a gente tem e a gente está trabalhando aí com o MUDE. E sou casada com o Davi e tenho uma filha, a Isabela, de 11 anos. Ótimo. E Patrícia, conte para nós, para quem ainda não conhece, o que significa MUDE? É M-U-D, certo? É MUDE do verbo mudar mesmo. Não é uma sigla, é uma palavra, um MUDE. É um movimento que surgiu da conversa de algumas pessoas, alguns profissionais, algumas pessoas que estavam preocupadas sobre como aproveitar essa janela de oportunidade que a gente tem no Brasil hoje para fazer alguma coisa, o que a gente podia atuar, como que a gente podia fazer. E na época nós conhecemos as 10 medidas contra a corrupção, elas nem ainda tinham coleta de assinaturas, era só uma proposta ainda. E nos engajamos com isso e começou de uma forma muito fluida, muito informal. Hoje a gente já está um pouco mais estruturado. Legal. Agora, será que é possível acabar com a corrupção no Brasil? Olha, eu acredito, e por isso que a gente trabalha, que é possível diminuir e tornar a corrupção um mau negócio. Hoje a corrupção, a pessoa ser corrupta no Brasil, principalmente na esfera política, é um bom negócio, porque ele pode agir de forma ilícita e consegue escapar, tem brechas na lei e acaba que no final das contas ele levou vantagem. Então a gente tem que trabalhar por mudanças no sistema, a gente trabalhar com mudanças na cultura, desde as nossas atitudes pessoais até a esfera pública, e eu acho que é possível sim diminuir muito a corrupção. Nenhum país conseguiu acabar totalmente com a corrupção, né? Isso é do ser humano, mas há muitos países que estão muito mais desenvolvidos em relação a isso. E a gente tem estudos, né, que mostram que o índice de desenvolvimento humano nos países que têm menos corrupção é muito maior. Então a gente sabe que a corrupção tem relação com o desenvolvimento do país. Então nós queremos um país desenvolvido, nós temos que atacar esse tema sim. Certo, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. Patrícia, e lá você comentou que no começo do movimento, quando ele iniciou, vocês já começaram com as famosas 10 medidas contra a corrupção para uma proposta, né, que foi uma iniciativa, enfim, que o movimento teve junto com a população, certo? E vocês arrecadaram, então, ali junto a vários estados do Brasil, acho que todos os estados do Brasil participaram, não? Sim. Foram mais de 1.500, não, 1.500.000 assinaturas, bastante. É porque assim, para que as 10 medidas, a proposta já tinha sido apresentado pelo Ministério Público Federal como o Ministério Público Federal, tinha sido apresentado no Congresso. Não houve nenhum interesse, obviamente, né? Ficou ali. O que a gente queria trazer? Uma evidência do envolvimento das pessoas com o tema. Então, a coleta de assinaturas serviu para isso. Foi proposta dentro do movimento MUDE, nasceu a proposta da coleta, a gente levou para o Ministério Público, foi aprovado e aí começou toda a movimentação. Então o MUDE fez palestra, promoveu palestras, formou multiplicadores do conteúdo, deu material e providenciou, né, material junto a patrocinadores, etc., para divulgar. Teve campanha de grandes empresas que se envolveram com campanha publicitária em relação às 10 medidas. Então foi um processo bem intenso e para que seja aprovado,
apresentado como um projeto de lei de iniciativa popular, é preciso que se tenha pelo menos 1% do eleitorado assinando aquela proposta. Então, isso dá mais ou menos 1,5 milhão de assinaturas. No caso das 10 medidas, nós entregamos 2.200.000 assinaturas. Então, ultrapassou num período muito curto de tempo, as pessoas se engajaram, se envolveram, porque existe, de fato, uma preocupação do brasileiro em relação ao tema. Legal. Houve um envolvimento, né? As pessoas se envolveram, mas podem se envolver ainda mais, não é? Sim, aquilo foi só um passo, o primeiro passo, né? Ainda tem muita coisa para ser feita. Certo. Bom, então, você falou como que ficou até agora, né? Aconteceu um movimento, as pessoas se engajaram, grupos conseguiram colher todas essas assinaturas, ultrapassou até as 1,5 milhão de assinaturas. Mas, daqui para frente, como é que fica agora? O que vai ser feito? Porque elas existem ainda, as medidas existem, né? O MUD continua, o processo continua. Como será daqui para frente? Então, na época, o processo, né, para aprovação que deveria ter ocorrido para aprovação dessas propostas do projeto de lei para que se tornasse lei. Elas foram apresentadas na Câmara dos Deputados, dia 29 de março de 2016, e até 29 de novembro desse mesmo ano, houveram várias reuniões que a gente chama de audiências públicas. Houve uma comissão especial dentro da Câmara dos Deputados que foi formada para a discussão das medidas. A gente acompanhou todo esse processo ali e quando foi para ser votado na Câmara dos Deputados, os deputados simplesmente desfiguraram todas as medidas, contrariando todo o trabalho da comissão especial, que já tinha conversado com eles. Foram muitos especialistas que conversaram, que fizeram apresentações, mas eles desfiguraram as 10 medidas porque entendemos que não há interesse desse público, que muitos investigados ali, que essas medidas fossem aprovadas. Bom, então as 10 medidas ficaram lá paradas, né, e tá nesse pé. Desde quando? 29 de novembro de 2016. Certo. Uhum. E o que a gente entende agora? Que nós precisamos de um Congresso renovado, nós precisamos de pessoas que tenham um outro entendimento ou uma outra experiência com a questão da corrupção. Então, o que a gente mais sonha e deseja e quer trabalhar é que as pessoas não elejam candidatos que sejam investigados e que não tenham comprometimento com medidas de combate à corrupção. Senão, nós não vamos conseguir aprovar, não vamos conseguir avançar nesse tema, né? Agora, recentemente, a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas revisitaram as 10 medidas originais que foram propostas no Ministério Público e criaram um novo pacote redesenhado, com mais medidas, com outros aspectos abordados, e eles colocaram essas medidas em consulta pública. Então, tem um site em que estão expostas as medidas e as pessoas movimentos, pessoas, instituições podem opinar. Tá. A ideia é que essas medidas sejam apresentadas no Congresso, num novo Congresso, num Congresso renovado. Muito bom. Patrícia, a gente vai para um intervalinho pequeno. Você que está acompanhando, fica ligadinho que a gente já volta para continuar esse assunto, tá?
as coisas ficam melhores juntas. Voltamos com o Vida e Atitude, que bom que você está aí acompanhando. Hoje a nossa conversa é com a Patrícia Ferman. Ela é executiva e profissional de marketing e hoje ela veio nos falar sobre um assunto muito importante, sobre o combate à corrupção. Patrícia, muito bom conhecer um pouco mais e passar para os nossos amigos aqui do Vida e Atitude sobre a questão desse movimento do MUD que está realmente fazendo acontecer muitas coisas, está mobilizando as pessoas, não é? Já falamos aqui das 10 medidas, já falamos aqui do que aconteceu, onde que parou e agora para onde que pode ir. Agora, vamos falar de estratégias. O que você pode falar sobre isso para a gente? Então, agora nós temos... o que a gente sentiu que era a maior dificuldade das pessoas? As pessoas sempre nos perguntavam o que eu posso fazer a respeito. Eu quero fazer alguma coisa, mas é tão grande e parece que eu estou tão impotente, né? Então, nós desenhamos uma trilha de conhecimento, que é um curso online, que está disponível já na internet, no mood.org.br. É um curso, você tem 30, no todo, vão ser 30 videoaulas, são videoaulas curtas, e tem sempre um roteirinho de discussão e que propõe algumas ações práticas. Então, é um curso bem voltado para a ação, mas é uma ação embasada num conhecimento. Então, várias pessoas se mobilizaram, inclusive você, Clarice, gravou um dos vídeos, né? Ficou sensacional, um dos assuntos. Esse curso tem 3 módulos. O primeiro módulo fala mais do embasamento. Então, por exemplo, fala sobre a questão da política partidária. Nós estamos falando de participação política. A gente não está falando de o partido A, o partido B, do candidato A, o candidato B. A gente está falando de como a gente participa. Então, falamos um pouco sobre isso, nós falamos sobre um pouco de democracia, como que é o nosso sistema, né, democrático, como que a gente pode trabalhar com isso, e falamos sobre a janela de oportunidade que a gente tem agora no Brasil, e que essa geração é que tem a oportunidade de fazer diferença. Nunca antes no Brasil a gente teve uma oportunidade de preocupação do brasileiro com o tema e uma abertura gigante para que possa ser falado disso. Então, o primeiro módulo fala disso. O segundo módulo, ele trata de medidas contra a corrupção. Então, ele vai tratar lá, explica o que é foro privilegiado, o que a gente tem que exigir, o que é mais interessante para a gente trabalhar esse tema, enriquecimento ilícito e outras medidas. Qual que é a ideia? Eu te dou 10 minutos sobre o conteúdo, sobre esse assunto, para que você possa ter base e que você possa, inclusive, junto com, de repente, outras pessoas que você reúna, ir até o seu candidato e perguntar para ele como que ele se posiciona em relação a esse tema. Então, a ideia é dar conteúdo para a pessoa abordar o candidato e tomar uma postura proativa na eleição para só eleger candidatos comprometidos com as medidas. Muito importante isso, porque assim, é importante levar essa informação de uma forma bem esclarecedora e simples. E é bacana porque o curso do MUD, ele vem com uma proposta quase que pedagógica, né? Não sei se, me corrija se eu estiver errado, mas não de ensinar, mas de trazer à memória o quanto que nós podemos fazer, o quanto que nós podemos aprender sobre o assunto e entrar em ação, né? Fazer alguma coisa. Então, é importantíssimo. A ideia do curso é que ele seja muito simples, que atinja qualquer pessoa. Existem cursos ligados ao tema corrupção, mas cursos extremamente técnicos. Esse é um curso que foge disso, ele quer ser uma conversa com a pessoa. Então, são conteúdos curtos, dentro da página daquele vídeo, daquele assunto, tem vários outros conteúdos de aprofundamento para quem quiser aprofundar, e vai ter caminhos. Mas aquele vídeo ele é simples e ele é muito voltado para a compreensão e para a ação prática. Então, o que eu posso fazer em relação a isso? A ideia é que as pessoas chamem. Então, tem empresas, por exemplo, que já decidiram que vão chamar no auditório os seus funcionários, quem quiser, ou a vizinhança, enfim, da empresa, e vão passar o vídeo e depois ter esse momento de discussão.
igrejas estão fazendo isso, ONGs estão fazendo isso, então pode fazer no condomínio, tem várias oportunidades. A ideia é dar um conteúdo que seja confiável e que seja apartidário, principalmente, que não está falando de nenhum, não estou indicando quem é que você vai eleger, eu estou dizendo como que a gente avalia um candidato e com que parâmetros de conteúdo. É disso que a gente precisa. E quando a gente fala em engajamento, em envolvimento, né, com a população, com a sociedade, já vem em mente a questão de como as pessoas enxergam a corrupção, né, na esfera pública, mas também eu penso assim, Patrícia, não é somente na esfera pública, né? Eu acredito que começa dentro da nossa casa, começa com pequenas atitudes, pequenos atos do dia a dia que a gente pode começar, nós mesmos podemos começar a combater a corrupção com coisas simples. Você não concorda comigo? É verdade. Infelizmente a gente tem dados que mostram que o brasileiro, ele nas redes sociais às vezes, né, ele critica, ele tem um pavor, uma aversão ao político que está lá porque ele rouba. Mas pesquisas já indicam que muitos fariam a mesma coisa se tivesse oportunidade. Ou às vezes ele acha que não é a corrupção, ele não pagar um imposto devido, ou ele furar uma fila, ou ele falsificar uma carteirinha. E aí é que está a origem daí da corrupção do dia a dia. Porque eu preciso ter consciência de que o que eu tiro do outro em benefício próprio é corrupção, sim. O que a gente fala que a gente, né, indica o dedo e diz que os políticos são maus, os políticos, é justamente o que era pequeno que se tornou grande pela posição que eles estão. Mas é um pensamento, é uma cultura que eu preciso sempre fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo e não nunca o contrário, né? E aí a gente não pode dizer assim que todo político é ladrão. Isso é um pensamento muito que o brasileiro tem também. Não é todo político, virou político, então é ladrão. Não, a gente tem que mudar esse pensamento, porque a gente tem que colocar pessoas lá e mantê-las monitoradas para que elas se mantenham num caminho coerente com o que propuseram. Esse papel, eu acho que é de cada um de nós, né? Cada um pode ter esse papel, como você falou, de monitorar, de estar por dentro, de aprender, inclusive com esse curso maravilhoso que muitas pessoas vão poder aprender e se inteirar mais no assunto da corrupção. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não gosto de política. Mas a gente não está falando de política, nós estamos falando do combate à corrupção, não é verdade? E de participação política, né? O que as pessoas não gostam é desse mal-estar gerado por aquele que fala uma coisa e faz outra. Esse ambiente, né, de mentira, essa política que as pessoas não gostam. Mas a participação é uma participação que você tem que ter. Se você vota num deputado, num senador, colocou o teu voto de confiança lá e você nunca mais sabe o que ele fez depois que você votou, é a mesma coisa que se colocasse na tua casa ou na tua empresa um funcionário e nunca mais cobrasse dele, desse um feedback e simplesmente largou o funcionário lá. É claro que ele vai fazer o que ele quer e não o que você precisa, né? Porque você não está ali acompanhando. Então a participação política é isso, é você conhecer e você continuar durante todo o mandato sabendo o que ele está fazendo e cobrando dele para que ele se mantenha. As pessoas precisam disso, né? Porque o sistema dá muitas brechas. Mas a pessoa precisa se manter no propósito dela. Certo. Patrícia, a gente vai para mais um pequeno intervalo. Você que está aí, não sai, fica, porque a gente já volta, tá?
com Vida e Atitude. Estamos aqui num bate-papo com a Patrícia Ferma. Ela é executiva e é profissional de marketing e nós estamos falando sobre combate à corrupção. Patrícia, nós falamos aqui já nos 2 primeiros blocos assuntos extremamente importantes dentro desse tema, né? Discorremos sobre o combate à corrupção. E agora minha pergunta é a seguinte para você. Talvez os nossos amigos que estão nos acompanhando aí, talvez estejam pensando nessa pergunta, por isso eu vou te fazer. Com que nós, brasileiros, devemos nos preocupar, levando em conta esse momento que nós estamos vivendo agora? Então, nós estamos em anos de eleições. Eleições para deputado federal, senador e presidente. As pessoas têm muita preocupação, quem vai ser o nosso presidente, né? E é um debate, uma preocupação que realmente é importante, mas nós também temos que nos preocupar, lembrar dos deputados federais. Por exemplo, as 10 medidas, a proposta parou aonde? Na Câmara dos Deputados. E os deputados cada estado tem ali os seus candidatos, a pessoa pode conhecer, inclusive pessoalmente, e buscar saber mesmo. Tem que ter um empenho. E mais do que isso, tem que ter um nível, a gente, como brasileiro, nós precisamos de um nível de resiliência, de não desistir nunca mesmo. Acreditar que pode dar certo. Porque pode dar. E assim, não adianta ficar falando mal, reclamando e não fazer alguma coisa prática. E as coisas práticas começam com cada um. E é aquilo, você precisa conhecer e você precisa saber que você vai acompanhar depois. Então isso é uma preocupação grande que a gente tem que ter, sim. E é possível acompanhar, porque hoje é tudo muito, vamos dizer assim, explícito. Poderíamos usar esse termo, muito aberto, né? Hoje nas mídias sociais nós podemos conhecer essas pessoas, os candidatos. Tem muita oportunidade para se conhecer, para ir até eles e ver os projetos que eles estão desenvolvendo, quais são as propostas. É possível, né? Antigamente era mais complicado, mas hoje não temos mais essa desculpa. Aí você até me faz lembrar de uma questão bem importante que a gente tem que ter preocupação também, que são as fake news. Ao mesmo tempo que abriu-se a oportunidade de a gente ter mais conhecimento, abriu-se a oportunidade de muitas falsas notícias circularem. Bem lembrado. Então, a gente inclusive tem uma aula do curso que fala sobre as fake news e como você identificar uma notícia falsa. Então, você tem que sempre olhar a data. Vídeo sem data você desconfia, porque às vezes a pessoa gravou um vídeo de uma situação que foi há muitos anos atrás e não é de agora. Às vezes. Qual é a fonte da notícia? Então, essa consciência toda precisa estar na nossa mente também. Da gente saber o que compartilhar e ter... É realmente uma decisão consciente de que isso faz parte da minha vida, do meu dia a dia, e eu preciso participar. Certo. Para terminar esse assunto de hoje, porque logo, logo nós vamos ler o nosso devocional Pão Diário, porque temos que alimentar a nossa mente, né? Para termos sabedoria também, para fazermos as escolhas certas, termos as atitudes certas para a vida, enfim, para o nosso país. Vamos deixar os seus contatos e como as pessoas fazem para participar desse movimento, Patrícia? Então, o nosso site é o mood.org.br. Nós temos página no Facebook, temos no Instagram também. Lá no site você consegue ter acesso a esses canais. Então, hoje você pode acessar o curso, pode criar um grupo no seu local de trabalho, na sua igreja, onde você achar conveniente, mas um grupo, 5, 6 pessoas já é suficiente, e ter esse grupo de discussão ali vai fazer grande diferença. Muito bom falar com você, Patrícia. Parabéns. Obrigada. Pelo trabalho que você tem feito, todo o trabalho desenvolvido no Mood, não somente por você, é claro, mas por todas as pessoas que estão envolvidas, com certeza vai fazer a diferença no nosso país, com mudanças que nós queremos e esperamos. Vamos ler uma meditação para fechar o nosso programa de hoje? Já estou até aqui com o meu óculos, já estou aqui com o livro do Pão Diário, né? Porque já faz parte do nosso programa. E hoje o nosso devocional, muitos chamam de meditação, tem como o título Termos do Contrato, e diz assim: se você for como eu, raramente lê os contratos de serviço de internet antes de assiná-los. Eles se estendem por páginas e a maior parte do jargão legal não faz sentido para as pessoas comuns como eu. Fiquei muito surpresa, portanto, quando um amigo da África me falou sobre um tipo peculiar de contrato de software online. Em vez de uma licença prolixa ensinando aos usuários como não usá-lo, o programador oferece uma simples bênção, exortando as pessoas a usá-lo para o bem.
Que você faça o bem e não o mal, diz assim. Que você encontre perdão para si mesmo e perdoe os outros. Que você compartilhe livremente, nunca tomando mais do que dá. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, assim diz a passagem bíblica em Gálatas 6, versículo 10. E é justamente sobre isso que estávamos falando aqui, né? A questão de ser correto e a questão de poder também ajudar e fazer o bem para que as coisas possam melhorar, fazer a nossa parte. Exatamente. Patrícia, para terminar mesmo nosso programa de hoje, é claro que você vai sair daqui com um belo presente de Ministérios Pão Diário. Olha só, vou mostrar aqui para os nossos amigos, tá? O seu presente se chama Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Esse livro aqui é maravilhoso, uma versão atualizada da linguagem de hoje, e ele é para os líderes. Então, você que é líder, você que faz a diferença, né, no nosso país, você vai amar essa leitura aqui do dia a dia, com certeza vai te fortalecer. Obrigada, muito lindo. Obrigada, Clarice. Que bom Adorei. que você gostou. Obrigada mais uma vez. Parabéns. Que Deus abençoe você, a toda a equipe do Mood. Deixamos aqui o nosso abraço carinhoso a todo o pessoal que está envolvido nesse lindo projeto, nesse lindo movimento. Que bom que você esteve conosco, amigos do Vida e Atitude. E esperamos você, é claro, no nosso próximo encontro. Deixa um beijo carinhoso no seu coração. Até lá.